Há uns anos atrás, eu tive o prazer de viajar muito, por causa de um emprego que eu tinha, e eu pude conhecer culturas muito diferentes. Desde culturas muito diferentes, desde o Brasil, é muito diferente, desde os Estados Unidos, desde a Rússia, desde Dubai, desde toda a Europa, e também até fui à Índia. E foi realmente o sítio que foi a choque maior que eu tive de culturas. Quando eu entrei em Mumbai, era a altura de julho, a altura de chuvas torrenciais, em que todas as barracas estavam cobertas com lonas. Então, quando se entra em Mumbai, é mar de gente, e era tudo lonas azuis por todo lado, e disse, meu Deus, o que é isto? O que é isto? Aqui está tudo azul, o que é que está a passar? E depois comecei a ver, e há aquela grande diferença entre pessoas muito, muito ricas e pessoas muito, muito pobres, um ao lado do outro. E eu fiquei um bocado incomodado no meu coração, porque eu comecei a ver, esta gente está na miséria completa. Era rios de água por causa da chuva, passar para todo lado. Eu tive que mudar de quarto do hotel numa semana 3 vezes, por causa da umidade e água entrar no quarto. E era uma sensação de pobreza, mas misturado com riqueza ao lado. E depois eu tentava perceber como é que havia uma solução económica, social, uma solução espiritual para esta realidade tão diversa. Comecei a pensar. E depois comecei a ver que a própria nação de Índia, as pessoas estavam bem. Estavam ou ricos, ou pobres, ou médio classe, ou religiosos, eles estavam bem. No sítio onde eles estavam bem. Eles não queriam mudar. Eles não queriam ser mais ricos, não queriam ser mais pobres, não queriam mudar de classe social, não queriam melhorar a sociedade. Estavam bem. Estava tudo bem. E encaravam a vida como, isto é a vontade de Deus. Eu estou aqui no sítio onde eu estou por uma colocação divina da minha vida humana nesta situação que eu estou. E eu fiquei a pensar, realmente, o trabalho para transformar essa cultura é imensa. Porque está tão enraizada na cultura o sentimento de confortável no sítio onde está. E esta semana eu estava a pensar um pouco acerca disso, e por isso que eu escrevi esse artigo no início do Atalaia, em que muitas vezes eu vejo esse mesmo síndrome no meio da igreja, ou no meio da cultura ocidental. Uma forma disfarçada, mas vemos a mesma síndrome. Que seja feita a vontade de Deus. É a vontade de Deus na minha vida, eu estou aqui, talvez tenha uma constipação, mas é a vontade de Deus e já passa. Vou tomar um remédio e já passa. Aconteceu uma coisa na minha vida, é a vontade de Deus. E já vai passar. E nós temos aquele sentimento que, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E depois começa a ler as cartas que Paulo escrevia às várias igrejas, e é recorrente que o apóstolo Paulo, que era o homem sábio, que era apóstolo porque ele supervisionava várias igrejas que estavam abertas na Ásia Menor, e era um homem bastante sábio, conhecedor da palavra de Deus, era um homem religioso. Antes de converter a Jesus, antes de dar a sua vida a Jesus, ele era um homem bastante culto na cultura judaica, ele conhecia a lei toda, e recorrente nas suas epístolas há menção de combate, de lutar, de milícia, de tomar uma posição ofensiva. Combate por definição é um conflito entre duas pessoas diferentes. Não consegues combater com ti próprio, é um bocado do maluco. Não dá.
Não dá para combater contra ti próprio. É um conflito entre duas pessoas, entre dois partidos diferentes. E se fosse verdade o facto que uma pessoa pode viver e é tudo a vontade de Deus, nós estarmos na situação que nós estamos, então porquê que o apóstolo Paulo dizia sempre para as suas igrejas, principalmente Timóteo, que era o seu discípulo amado, porquê que ele dizia combate o bom combate da fé? Nós podemos ver isso em 1 Timóteo 6:11, diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas que segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Tomar posse. Lutar o bom combate. Entra nesta batalha. E quando eu estava aqui a pensar acerca disso, por isso que o João colocou esta imagem de um ringue de boxe. Imagina a palavra que não gosto de usar muito, mas imagina a tolice que é de um pugilista estar num ringue de boxe e ter um outro peso pesado em frente, enraivecido, e o outro está a dizer, está tudo bem, eu estou bem, isto é a vontade de Deus, estar aqui nesta batalha, mas eu não vou fazer nada para melhorar, eu não vou fazer nada para vencer esta batalha, eu vou somente deixar de estar. Imagina a tarefa que aquele pugilista vai levar, e vai estar tudo bem, é a vontade de Deus que levar um soco, é a vontade de Deus de levar outro soco, é a vontade de Deus. Quantas vezes nós, como cristãos, nós levamos a nossa vida como sendo a vontade de Deus, levarmos socos desta vida, do inimigo, do diabo, de sermos feitos, aquele gato de sapato, aquele levado por torto e direito? Que quantas vezes nós, como cristãos, encaramos a nossa vida assim? Sentimos um peso sobre a nossa vida. É a vontade de Deus de sentir peso. Agora eu vou descansar um pouco, vou levantar as pernas, porque estou a sentir um peso muito grande e eu quero ficar agora quietinho no meu canto. Ou vamos ver esse peso que está sobre a minha vida. Isso. Deus está nisso? O que é que está a passar aqui? Vou começar a lutar. Vou começar a virar a coisa. Vou começar a dizer, não, isto não é a vontade de Deus para a minha vida. Não é a vontade de Deus para a minha vida estar aqui amarrado. É a vontade de Deus, sim, tomar posse. A vontade de Deus, sim, tomar posse das promessas que Deus tem para a tua vida. Não sabes a discussão que eu tive com a minha esposa no caminho para cá. E não me apetece louvar a Deus. Foi uma discussão horrível aqui no carro. Nós falamos coisas que não eram boas. Agora não se sinto digno de louvar a Deus. Eu sinto completamente oprimido nas minhas emoções. Isso é a vontade de Deus? É a vontade de Deus que tu estás sentado, braço cruzado, teu coração apertado, pensar na discussão que tiveste com a tua esposa? Ou é a vontade de Deus militar o bom combate da fé? Que significa que, apesar daquilo que aconteceu à nossa volta, nós focamos nossa atenção no Senhor. Deus, Tu és digno de todo o louvor, toda a adoração. Não é acerca desta coisa que aconteceu à minha volta, mas é acerca de Ti. Não é acerca de que está a passar, mas é acerca de Ti. Imagina uma doença que vem contra a nossa vida. Isto está a vir contra a minha vida, agora o que é que eu vou fazer? Vou começar a ir aos médicos? Espetacular. Vou começar a tomar remédios? Ok. E Deus? Onde é que está Deus no meio disso? Doença é um ringue de combate. É um sítio de combate, onde o reino de Deus está em conflito direto com o reino das trevas, que é a doença. E quando nós enfrentamos doença como não sendo a vontade de Deus, em que nós militamos o bom combate, nós vamos encarar aquilo como, isso não é a vontade de Deus, eu não aceito isso sobre a minha vida. Esta dor de cabeça vai embora em nome de Jesus.
E a forma que nós encaramos a nossa vida, nós temos que encarar como lutar o bom combate da fé. Amém? Aleluia. Isto é... Amém? Ainda estão acordados? Várias armas que nós vemos na Bíblia acerca desta milícia, armas do nosso combate. Nós podemos ver, uma arma é o nome de Jesus. Quando declaramos o nome de Jesus, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O poder de renúncia. Vemos coisas na nossa vida que não são certas, pedimos perdão, renunciamos àquilo que foi feito na nossa vida. A santificação, a separação da nossa vida das coisas do mundo. Imagina que nós temos um vício e nós vimos que isso não é agradável ao Senhor, então nós santificamos, separamos daquele vício, largando aquele comportamento, aquela forma de pensar, aquela forma de ver a vida, e largamos aquilo. O temor do Senhor, a reverência pela presença de Deus, é mais uma arma na nossa milícia. O nosso testemunho, a forma que nós encaramos a vida, a forma que nós vivemos, isso é uma arma que nós podemos militar, lutar com essa arma. E a oração também é uma arma. Quando nós oramos, envolvemos Deus em cada situação. É uma arma da nossa milícia. Mas quando eu penso em todas essas armas, e provavelmente vocês saibam mais armas que vocês encaram e Deus dá a revelação, é esta arma que pode usar nesta batalha específica. Mas quando eu talvez consiga ousar a dizer que quase todas estas armas se resumem numa palavra. E quando eu estava a ler o livro de Efésios esta semana, saltou a minha atenção a importância desta palavra. No livro de Efésios tem alguns capítulos que falam acerca da santificação, de organização da igreja, posicionamento dos ministérios. E no final fala acerca de lutar o bom combate, nossas armas, nossa milícia. Fala acerca de armadura, que a nossa batalha não é contra natural, mas é contra os principais, é contra aquilo que passa na nossa mente, na nossa cultura. Mas depois, no meio, há alguma menção que até diz orientações acerca de uma vida conjugal, vida social. E depois estava a perguntar a Deus, mas porquê que disseste ao apóstolo Paulo para escrever ali no meio de vivência cristã e lutar o bom combate, e depois no final de nossa milícia, que não é contra carne nem sangue, mas depois toda a armadura de Cristo, pões ali no meio como é que os homens devem tratar as mulheres, como é que as mulheres devem tratar os homens, como é que as crianças devem tratar os pais, como é que os servos devem tratar os senhores. E depois começou a vir um clique no meu espírito. Não sei se isso acontece convosco, mas às vezes quando nós estamos a ler a Bíblia, nós podemos ler e ler e ler, mas de vez em quando vem aquele clique, aquela revelação. Isso mesmo. E aquele clique foi a importância da obediência. Quando nós vemos a Bíblia e vemos todas estas armas da nossa milícia, talvez o resumo de todas essas armas e armaduras é obediência. A postura do nosso coração. O primeiro mandamento que veio com uma promessa foi realmente o mandamento da obediência. Qual é que é esse mandamento? Êxodo 20:12 diz que honra o teu pai e a tua mãe para se prolonguem os teus dias e terá na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Efésios 6:1 diz assim, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. Isso parece-me uma realidade sem guerra. Uma realidade de paz, de bênção. Agora, como é que nós podemos ter isso? Obediência. Honrar. O posicionamento da nossa vida
é uma das maiores armas que nós podemos ter contra as ciladas do inimigo. Tantas vezes nós vemos tempos de guerra espiritual. Eu amarro, eu quebro, eu faço isto. Parece que nós estamos quase, nós próprios, a lutar a este bom combate. Nós queremos mesmo dar socos no inimigo, ok? É quase muito violento, nós até mudamos de feições. E nós suamos muito, nós amarramos, joamos. Mas o posicionamento da nossa vida, como é que é? Quando nós saímos daquela oração da guerra espiritual, como é que é o posicionamento da nossa vida perante as pessoas à nossa volta? Perante Deus? Estamos a ser obedientes? Eu sei que numa cultura democrata, independente, liberal, que nós detestamos a palavra obediente, vai contra a nossa natura, vai contra aquilo que nós queremos. Não, eu sou livre. A partir do momento que eu saio da casa dos meus pais, eu não tenho que prestar contas a ninguém. Eu sou independente, não tenho que ser obediente a ninguém. Até quando nós estamos na casa dos nossos pais, nós tentamos tudo para ser desobediente de alguma forma e sair fora daquele radar dos castigos. Mas tentamos ser desobedientes de alguma forma. Porque algo que vai contra a nossa natureza humana é sermos obedientes. Mas Deus disse na sua palavra, um dos 10 mandamentos é honrar o teu pai e a tua mãe. Obedecer aos teus pais e a tua mãe. Para que te vai bem. Para que te vai bem. Agora, isto não é... Eu não quero estar a focar literalmente nos relacionamentos entre pai e mãe e filhos. Mas vamos generalizar isto de uma forma mais ampla. Qual é que é a nossa postura de obediência perante Deus, em primeiro lugar? Nós reconhecemos Ele como a autoridade da nossa vida em tudo? Somos obedientes à sua palavra de um todo? Ou tiramos alguns capítulos que nos interessam? Qual é o nível de nossa obediência? Jesus, quando falava com os seus discípulos, Ele dizia que quando eu amo-vos, ou vocês estão a demonstrar o vosso amor para comigo na vossa obediência. Para Jesus, obediência e amor eram sinónimos. Nós às vezes, pensamos que o amor de Deus é infinito, não tem qualquer limitação. Eu posso estar a fazer tudo o que eu quiser e Ele vai amar. É verdade. Mas Ele vai amar, Ele vai demonstrar mais da sua bondade para com a tua vida quanto obedeces mais. Quanto maior é a obediência, maior é a demonstração do teu coração perante Deus. Quanto maior tu obedeces, quanto mais tu obedeces Deus em cada área da tua vida, mais tu vais estar a dizer: Deus, eu honro-te. Deus, eu adoro-te. Deus, eu amo a tua presença. Nós podemos dizer isso aqui no louvor, mas depois eu sei que é fácil ir porta fora e dizer: é a minha vida, ok, este foi bom, e foi o tempo que eu até senti um pouco arrepio no meu coração, senti assim, aquela motivação, mas agora, deixa-me lá, agora eu quero a minha vida, os meus vícios, a minha coisa, a minha forma de falar. Eu até posso dizer palavrões e ter um comportamento completamente contrário ao cristianismo, e está tudo bem, porque eu sou independente. O nível da tua obediência reflete o nível do teu amor. É igual para Jesus. Então, em primeiro lugar, qual é que é o teu nível de obediência para com Deus? Quanto maior é a tua obediência com Deus, mais bem posicionado vais estar para que vá bem a tua vida. Para que a tua vida seja abençoada em todas as áreas. Vai bem significa que Deus quase põe um escudo à tua volta. Tu podes estar a ser bombardeado, mas há um escudo de proteção à tua volta. Porque o teu posicionamento é de obediência a Deus. Obediência em cada área. Obediência a Deus na área financeira. Obediência a Deus na área familiar. Como é que nós tratamos os nossos filhos? Como é que nós tratamos os nossos pais? Mesmo estando fora da casa dos nossos pais, como é que nós tratamos? Honramos ou desprezamos? Desprezo é uma palavra muito forte, pastor, não diga isso. Mas há indiferença no teu coração para com teus pais ou tu honras os teus pais? Mas meus pais não são crentes, nem querem que eu vá à igreja, mas tu honras os teus pais?
ou tu desprezas os teus pais? Qual é o posicionamento do teu coração? Para Deus isto é extremamente importante. Muitas vezes nós banalizamos estas questões que são difíceis para nós enfrentarmos. Nós banalizamos porque nós não queremos ir lá. Nós queremos, ok, eu vou à igreja, levantar as mãos, dou a oferta, ouço a palavra, eu vou embora. Mas quando tem a ver com mudar o nosso caráter, quando tem a ver com mudar o posicionamento da nossa vida, não estamos para isso. Mas então o cristianismo é limitado a 2 horas por semana ou é 24 horas por dia? Nós somos cristãos só 2 horas por semana, em que nós pomos o crachá, eu sou cristão, mas depois o resto não tem nada a ver. Nós temos que obedecer em todas as áreas. Como é que nós obedecemos Deus? Estamos a obedecer Deus nas áreas como nós lidamos com a nossa esposa, como nós lidamos com o nosso marido. Diz na palavra, maridos, amai as vossas esposas, honrai como o vaso mais fraco. O vaso mais fraco é alguém que nós temos que tomar conta. É quase como, eu lembro no meu casamento, eu ainda lembro a mensagem do pastor que deu a mensagem, um dos pastores que deu, porque o casamento de um filho de pastor tem vários pastores a dar a mensagem, isto é uma loucura. E eu lembro de um exemplo que ele deu, toma conta da tua esposa como se fosse uma porcelana de China, aquela porcelana bem fina, em que não pode cair, não pode dar um encostão, a encostão pode partir, não dá um toque, tem que se cuidar. Tem que se cuidar, honrar como se fosse um vaso mais fraco. Não é como um colega de trabalho dizer, epá, está tudo bem. Com calma. Honrar, como se fosse um vaso mais fraco. Como se fosse um vaso mais fraco. Honrar, valorizar. Isso reflete não somente o nosso amor para com a nossa esposa, mas reflete o nosso amor para com Deus. Mas o que é que Deus tem a ver com o meu casamento, pastor? Tem tudo. Se nós somos cristãos em todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos casados e quando nós estamos solteiros. Está bem, pronto. Está bem. Está bem, as vossas caras estão a dizer, pastor, não vá mais por aí, por favor. Está bem. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. A forma que a esposa trata o esposo. Em amor. Em amor. É reconhecendo que Ele é a autoridade que Deus estipulou sobre a sua vida. É a cobertura da tua vida. E quando há um posicionamento de amor, honrando o esposo, há um posicionamento de proteção divina sobre a tua vida. Quando há um sentimento de um espírito independente sobre a nossa vida, em que nós, quero lá saber, eu estou aqui nesta aliança, mas eu faço a minha vida, ele não tem nada a ver comigo, eu faço a minha vida. Não somente a esposa está a ganhar liberdade, que é bom ser livres, mas quando há um sentimento de desobediência ao plano de Deus, sai fora da proteção divina. Não tem nada a ver com o marido que pode ser um marido mau, que trata mal, mas o posicionamento traz bênção, traz proteção. Bênção é aquela proteção divina, aquele redomo de vidro que Deus coloca sobre as nossas vidas, no meio de uma tempestade. Mesmo sendo pessoas diversas. Na Bíblia também fala acerca dos servos e os senhores. Até há vários filmes que saíram acerca dos patrões do pior, ou como é que se chama isso? São patrões do pior, ou o que é? Que fala acerca de vários tipos de patrão, são desequilíbrios em várias áreas diferentes. E é verdade, acontece hoje em dia, há vários tipos de patrões diferentes. Mas isso não invalida o que está escrito na Bíblia de servos, honrai os vossos senhores. Servi ao vosso Senhor como se estivesse a servir a Deus. Será que nós encaramos a nossa entidade patronal sendo uma entidade estipulada por Deus?
sendo o reflexo de Deus aqui na terra. O nosso serviço que nós fazemos no nosso emprego, será que é um serviço como se fosse para Deus, sendo o nosso patrão? Isso é o posicionamento da obediência. Tantas vezes nós dizemos, ei, nós estamos numa batalha, isto está muito difícil, estamos a levar socos para trás e para a frente. Ok, é verdade, estamos todos nesta batalha. Agora, levar socos para trás e para a frente determina se nós estamos posicionados certos ou não. Quando nós estamos posicionados em obediência à palavra de Deus em cada área da nossa vida, é uma promessa que Deus declara sobre a nossa vida, é que nos vai bem e vivemos longos dias nesta terra. Agora, qual é o posicionamento da tua vida? Qual é o posicionamento do teu coração? Quando tu encaras o teu emprego, quando tu encaras o teu marido, os teus pais, quando tu encaras as pessoas à tua volta, porque depois Paulo até diz, honra todos. Honrar é considerar o outro maior, melhor, mais importante que nós próprios. Honrar a todos. Como é que nós encaramos a pessoa ao nosso lado? Às vezes nós conseguimos encarar bem o nosso patrão de uma forma respeitosa, ok, está tudo bem, porque eu quero um aumento no final do mês, porque eu quero um progresso da minha carreira profissional, mas depois os meus colegas à minha volta somos todos iguais. Isso não há honra. Não há honra, não, estamos todos iguais. Eu não devo nada a essa pessoa, nós somos todos iguais, temos que a tratar de igual forma. Mas porquê que então a Bíblia menciona honrar a todos? Porquê que nós temos que honrar a todos? Servir em amor. Porquê que há esses versículos na Bíblia se a nossa vida é tão diferente? E depois nós questionamos os ataques. E depois nós questionamos porque é que nós estamos a ser roubados. Porque é que há evidências de morte na nossa vida. Psicológica, mental, psíquico, corpo, família. Porque é que nós estamos a ser roubados pelo inimigo? Primeiro ponto, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha. Isto não é somente um passeio no parque. Isto não é somente um passeio, vou à praia. A vida não é somente um passeio por aqui, ok, está tudo bem, eu vou viver 70 ou 80 anos, conforme a vontade do Senhor, e depois vou partir para o céu e está tudo bem. A vida não é isso. Porque o inimigo sabe que se ele consegue atravancar-te, travar a tua vida, tu não vais levar o reino de Deus ao progresso aqui nesta terra. Por isso que ele vai tentar, por todos os meios, influenciar a forma que tu pensas acerca da autoridade, a forma que tu pensas acerca da obediência, porque ele sabe que o mandamento está escrito há mais talvez 7.000 anos atrás, que quando nós honramos, vai bem na nossa vida. Essa é uma promessa de Deus, uma promessa eterna de Deus sobre a nossa vida. Só que ele vai tentar a criar engano na nossa mente. Dizer, tu não tens que honrar ninguém, não tens que obedecer ninguém, não tens que posicionar-te de uma forma que respeitas a autoridade. Tu não tens que respeitar a autoridade que Deus estabeleceu. Tu não tens que fazer isso porque tu és independente. O inimigo sabe isso e ele vai colocar essas sementes na tua mente. Ele usa a cultura para fazer isso. Ele usa a sociedade para fazer isso. Por isso que a nossa luta é contra os principais dos ares, que aquilo controla as culturas, as sociedades, as mentalidades humanas. Em que o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Essas formas de pensar não têm nada a ver com o reino de Deus. Isso não é realidade no reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Não é rancor, raiva e autojustiça. Não é. É justiça, paz e alegria no Espírito. Mas tantas vezes nós tentamos converter o reino de Deus com as filosofias deste mundo. Mas tem que ser ao contrário, amado. O reino de Deus tem que converter as nossas vidas. Talvez estás aqui e dizes, eu já sou convertido. Eu já comprei essa senha. Eu já estou lá. Ok, graças a Deus. Mas será que o posicionamento da tua vida honra ao Senhor? Será que estás a obedecer em tudo?
Jesus próprio chamava os seus discípulos para obedecer. Diz em João 14:15 que se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim me amares e guardareis os meus mandamentos. Obediência. Deus dá-nos tudo que nós queremos quando nós obedecemos. Jesus próprio ensinava os seus discípulos a obediência. E segue os meus mandamentos. Eu estou a dizer para fazer isto e aquilo. Segue. Segue e vou abençoar-te. Agora é a nossa escolha. É a nossa escolha dizer, ok, não, a minha vida, a minha justiça, as minhas ofensas, as minhas coisas são minhas e eu não abdico disso. Pode vir o reino de Deus, pode vir qualquer coisa, mas eu sou eu. É um caso à parte. É um caso à parte. Não. A obediência não há casos à parte. Deus ama-nos de uma forma individual, mas Ele dá a sua lei sobre toda a humanidade. Não é para subjugar a humanidade, mas é para abençoar a humanidade. Para que haja bênção sobre a humanidade. Porque Ele sabe que se nós seguimos esse plano divino de Deus, as suas leis, as suas ordenanças, a sua vontade, que tudo vai bem. Que nós vamos entrar naquele rumo normal do reino de Deus. O problema é que logo desde o início houve aquele sentimento de não, a minha vontade é que é. Com Adão e Eva viraram as coisas ao contrário. E toda a humanidade ficou infectada com esse vírus. Em que nós temos que conseguir dizer não, venha o teu reino para a minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida, como é feita no céu. Deus compensa a obediência. A obediência é um ato de adoração. Romanos 12:1 diz que rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A obediência é um ato de adoração. Nós podemos tocar muito bem, mas se o nosso caráter é podre, a nossa adoração não vale nada. Nós podemos dizer que nós amamos Deus, mas depois nós não estamos a seguir a sua vontade, o nosso amor não vale nada. É hipócrita, é falso. Nós podemos dizer, eu sou um cristão, mas depois tenho uma vivência terrível. O que é que vale ser cristão? A obediência é uma prova do nosso amor. 1 João 5:2 diz que nisto conhecemos que amamos. 1 João 5:2 nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, é uma demonstração do nosso amor para com Deus. É uma prova do nosso amor. Também é uma prova da nossa fé, quando nós obedecemos Deus. A fé. A fé é uma crença em Deus, em que eu acredito em Deus. Mas quando nós obedecemos Deus, nós estamos a demonstrar que nós temos fé. No livro de Tiago diz que se não tens obras, a tua fé é morta. Mesmo em 1 João também fala acerca disso, da demonstração da nossa fé é quando nós obedecemos a Deus. As obras da fé não é somente a quantidade de Bíblia que tu sabes de cor. Não é somente a quantidade de palavras religiosas que tu sabes. Se tu dizes aleluia no fim de cada frase ou amém no fim de cada frase. Isso não é a demonstração da tua fé. Demonstração da tua fé é que dizer que Deus, eu aceito a tua autoridade sobre a minha vida, em todas as áreas. E eu vou implementar a tua autoridade em todas as áreas. Eu vou dizer que as minhas finanças vão ser geridas por ti. Eu vou honrar-te com a primeira parte das minhas finanças, com os meus dízimos e ofertas. Isso é a demonstração da nossa fé. Guardarmos os mandamentos do Senhor, honrar os nossos pais, isso é a demonstração da nossa fé. Não ter outros deuses além de Deus único. Nem o futebol, nem o nosso marido. Não ter outra pessoa que nós adoramos além de um Deus. Isso é a demonstração da nossa fé. A obediência à sua palavra.
Muitas vezes nós dizemos que nós temos que sacrificar e fazer e orar e jejuar para demonstrar quanto nós amamos Deus. Mas o profeta Samuel confrontou muito diretamente o rei Saul, quando o rei Saul dizia que eu só preciso de sacrificar estes sacrifícios, cumprir este ritual religioso para ter o favor de Deus sobre as minhas tropas para ganhar a batalha. E em 1 Samuel 15, 22, o profeta Samuel chega ao pé deste rei, que já estava estressado com a batalha, mas estava a pensar que ele tinha cumprido todos os rituais religiosos. Tantas vezes nós dizemos, eu só tenho que cumprir estes rituais, só tenho que ir à igreja, só tenho que ter o meu tempo devocional, só tenho que fazer. E vamos ver o que o profeta Samuel diz ao rei Saul. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor? Agora, esta frase é célebre. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ter uma vida obediente a Deus, temente à palavra do Senhor, com caráter refinado pela palavra de Deus, é melhor do que sacrificar. Nós podemos dizer, mas eu estou todos os domingos na igreja. Eu faço. Eu até estou no grupo louvor. Eu faço. E a tua vida é de caráter. É obediente à palavra do Senhor. O profeta Samuel disse mesmo que obedecer é melhor do que sacrificar. Só que tantas vezes nós vivemos numa cultura em que nós temos que pagar as penitências para conseguir chegar ao céu. Temos que conseguir pagar a nossa entrada no céu por causa das nossas coisas que nós fazemos aqui nesta terra. Jesus já pagou o preço todo. Todo. Tu não podes pagar mais nem um centavo, nem um cêntimo tu podes pagar. Tu só podes obedecer. Só podes aceitar o que Ele fez na cruz do Calvário para a tua liberdade. Ele deseja que tu sejas livre em cada área da tua vida. Mentalmente livre. Ele deseja que tu sejas livre no teu coração. Ele deseja que tu tenhas liberdade do teu corpo, da saúde da tua vida, que seja plena. Ele deseja que todos os teus relacionamentos que vão bem, que haja harmonia em casa. Esse é o desejo de Deus. Tudo que vem contrário a isso é mentiras do diabo. Só que obediência é melhor do que sacrifício. E quando nós decidimos, eu vou ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, mesmo em contrário a tudo que eu tenho sido ensinado ao longo da minha vida, eu vou apagar a lei de Deus e ser obediente à sua palavra, aprender tudo que eu consigo aprender de como é que eu vou ser obediente, em que áreas é que eu tenho que ser obediente. O Espírito Santo é tremendo. Ele é o nosso ajudador. Tantas vezes eu tenho dúvidas de como é que eu devia ser obediente em certas áreas que são difíceis para mim entender. Eu digo, Espírito Santo, ensina-me, ajuda-me a entender a Tua palavra. E ajuda-me a ser obediente nesta área, porque esta área está a ser difícil. Há tantos ataques que vêm. Há tanta coisa que vem e que o Espírito Santo está lá para nos guiar. O Espírito Santo está cá, no nosso meio, para nos ajudar, para nos consolar. E quando nós temos essas dúvidas de como é que é, eu leio isto na palavra de Deus, mas isto é muito difícil. Isto é muito difícil. Como é que eu vou implementar isto? Isto vai contra a minha folha de Excel mensal. Isto é difícil. Eu não consigo fazer isto. Não encaixa no meu orçamento mensal. Não encaixa na minha vida da forma que eu gero a minha vida, a minha rotina diária. Isto não encaixa. O que é que eu aconselho? O que é que eu faço? Pede ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou a ler isto. Há uma contenda aqui no meu interior. Por favor, ajuda-me. Eu quero ser obediente, mas isto não está a encaixar na forma que eu penso. Então, por favor, ajuda-me. Quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a submeter a sua vontade. Nós estamos a posicionar-nos para a benção. Estamos a colocar no sítio certo
para receber a bênção de Deus. Quando nós temos uma outra postura, diz, eu não entendo isto é para as outras pessoas, não é para mim. Então fechamos e vamos no nosso caminho. Nós estamos a sair fora daquela zona da bênção. Saindo fora daquela zona da bênção, estamos a sair fora daquela proteção divina e levamos na cabeça. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? É uma escolha de postura de vida de está tudo bem? É tudo a vontade de Deus? Eu estou aqui numa passagem somente, é tudo a vontade de Deus? Ou vais lutar o bom combate da fé? Vais lutar o bom combate da fé. Isto é um combate que é para todos. Não é somente para as pessoas que estão há mais de que 10 anos na igreja. Não é para as pessoas com cabelos brancos somente. É para todos. Desde a mais criança até o mais idoso. É para todos. É um combate, é para todos. O combate é durante a nossa vida inteira. Porque o diabo vai tentar arranjar um momento para parar a tua vida. Ele vai tentar encurralar-te para não trazeres o avanço do reino de Deus a esta terra. Porque Ele sabe que quando tu entendes a importância de obedecer a palavra de Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Ele sabe isso. Ele sabe muito melhor do que tu sabes. Ele está bem consciente disso. Por isso que Ele vai usar todas as ciladas para travar a tua vida. Vai usar as discussões matrimoniais, vai usar as notas da escola, os professores que vais ter, vai usar o teu patrão, vai usar todos os cenários da vida para travar a tua vida, para que tu não tragas o avanço do reino de Deus ao sítio onde tu estás. Por isso a escolha é tua. Vais encarar a tua vida como uma batalha ou vais deixar andar e levar socos do inimigo? Vamos ficar em pé. Cada vez que nós reunimos ao domingo de manhã, é um tempo em que o reino de luz é estabelecido e todo que está à volta é confrontado. Nós podemos trazer coisas à nossa vida de situações em que nós estamos presos. Situações em que nós não queremos avançar, nós não queremos entregar-nos mais para o Senhor por causa de todas as dificuldades que nós passamos. E talvez vieste aqui hoje de manhã com estas situações. Com estas situações na tua mente, no teu coração, nos teus relacionamentos. E vieste com essa bagagem hoje, com esta forma de pensar. E hoje, Deus está a dizer, filho meu, qual é a tua escolha? Vais largar estas coisas ou vais deixar mais uma semana passar? Vais largar, vais decidir obedecer aos meus planos ou vais levar aquelas mochilas de ofensa, de vícios, de mesmo uma forma de pensar que é tudo a vontade de Deus. Está tudo bem. Vais levar essas mochilas de doença sobre ti ou vais largar isso aos pés da cruz? A melhor forma de responder a esta palavra é dizer, Deus, eu decido obedecer. Eu decido obedecer a tua palavra. Por isso, no teu lugar, faz esta oração de entrega total a Deus, sendo Ele o Senhor, o Rei, a autoridade soberana sobre tudo na tua vida.
toda a forma de pensar, todos os teus relacionamentos, toda a tua agenda, todo o teu orçamento, que Ele seja o Senhor. Nas tuas próprias palavras, faz esta entrega total. Faz esta decisão de obedecer a sua palavra. Quando nós tomamos esta posição de obedecer a palavra, o Espírito Santo vem sobre nós. Vem sobre nós e começa a confortar o nosso coração. E nesta hora o Espírito Santo está a pairar aqui sobre esta sala. E está a ver a tua posição. Está a ouvir a tua oração. Está a ver o teu coração. Por isso que responde a este chamado do Senhor de obediência. Responde com sinceridade, não é só porque estamos aqui hoje de manhã, mas responde com sinceridade. Diz: Deus, eu estou aqui e eu tenho sido enganado, mas neste momento eu quero obedecer a Tua palavra. Eu reconheço-te como o Senhor da minha vida. Se és casado, traz mesmo o teu casamento perante o Senhor. E diz: Deus, eu apresento o meu casamento perante Ti. Se é Tu, Senhor, da minha vida. Ensina-me a lidar com a minha mulher. Ensina-me a lidar com o meu marido. Ensina-me, Senhor. De acordo com a Tua palavra, eu quero ser obediente. Traz Deus no meio do teu relacionamento com os teus pais. Diz a Deus: eu quero honrar os meus pais. Eu decido tomar essa posição de honrar os meus pais. Traz Deus para o meio do teu emprego. E diz mesmo as tuas próprias palavras que eu decido honrar o meu patrão, de servi-lo como estivesse a servir ao próprio Deus. Eu decido honrar. Toma esta decisão, faz-me este trato com o Senhor. Eu decido a partir deste momento, a partir deste momento, que eu vou obedecer a palavra de Deus, que eu vou desenvolver a fé, lutando este bom combate de fé.